Cumprimentamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Eu quero apresentar aqui os meus irmãos que vêm de Itajaí. Foram ovelhas nossas lá em Itajaí, em 95, 96, 97. Presbítero Luciano, coloque-se em pé, por favor, da sua digníssima esposa Dadai. Isto, Anne, e a nossa irmã Nélia, isso, Lucinéia. E vieram visitar minha sogra. Sogra abençoada, que bênção maravilhosa. Pessoas que a gente trabalhou em Itajaí, caminhamos um bom tempo juntos, né? O Luciano, um grande companheiro de jejuns, de oração, lembra, né? Tempo bom aqui, né, Mané? Tempo maravilhoso. E eles vieram nos visitar aqui em Joinville, né? E é uma bênção, foi uma alegria recebê-los. Fiquei surpreso, esperava que eles fossem perder Joinville, mas vieram com um anjo veio assim, que me disse. Obrigadão, te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aí numa época chamada época da reforma, e eu gosto de falar sobre esse assunto. Confesso para você que eu sou adepto e defendo ferrenhamente a teologia reformada. A minha eclesiologia não é reformada, é uma chamada reforma radical, um pouco mais atrás, tá? Mas a minha teologia é reformada. Defendo a teologia do papai Calvino, propriamente dito, né? Mas eu fiz uma diferenciação, segundo a minha cabeça louca aqui, entre eclesiologia e teologia. Dá para diferenciar localmente. E é aí que eu tenho praticado no meu dia a dia, na minha vida eclesiástica, como pastor de igreja. Certo? Mas abra sua Bíblia, por favor. No primeiro livro de Reis. Tá? Primeiro Reis. Quando você se refere a uma carta no Novo Testamento, é primeira, sempre feminino. Quando é o livro, já no Antigo Testamento, é primeiro, masculino, certo? Porque no Novo Testamento é carta, epístola. Então, primeira, Coríntios, primeira, se vai, primeira Tessalonicenses, sucessivamente. Mas nós vamos ler primeiro Reis. Abra a Bíblia, primeiro Reis 17, por favor. Primeiro Reis, capítulo 17. Nós queremos abordar um assunto chamado Elias, o reformador de Israel. Elias foi um grande reformador de Israel. Se fôssemos, diríamos assim, discorrer todo o ministério de Elias, nós iríamos abranger aí capítulo 17, 18 e 19. E faríamos uma leitura muito extensa, o que não é o objetivo nosso nesta noite. Então, nós vamos pedir que você mantenha o texto, a Bíblia aberta, a partir do capítulo 17 de 1 Reis, e nós vamos citando alguns textos, vamos lendo, inclusive, você vai seguir na sua Bíblia aí, ok? E se porventura eu der uma escorregada, você me pega nas esquina depois, ok? Tá bom? Tá certo então. O Elias, o reformador de Israel. A nossa missionária já orou, já nos abençoou, como abençoou as crianças, abençoou os professores, e nós todos estamos abençoados aqui, falando sobre esse assunto tão bom, Elias, o reformador de Israel. Nós estamos em tempos de reforma. Por que em tempos de reforma? Não só por causa dos 499 anos, não é por isso. Poderíamos ficar só trabalhando os 499 anos da reforma e PT saudações, mas o objetivo é dizer que nós estamos em tempos de reforma, porque necessário se faz uma reforma da igreja. Se faz necessário uma reforma da igreja, como a igreja caminha hoje. Eu tenho conversado com muitos pastores, homens de Deus, de oração, que levam a sério a palavra do Senhor, e todos eles, numa só linguagem, tem dito: há uma necessidade ferrenha de uma reforma da igreja. E eu converso com pastores das mais diversas denominações. Às vezes alguns que não são da linha reformada, teologia reformada, mas conhecem toda a história da igreja, a necessidade, portanto, de uma reforma. E, portanto, falando sobre a reforma, nós estamos, eu vou dispensar aqui o microfone, porque a minha voz é radiofônica, né?
vocês não me enxergarem pela fé. Foi isso, ó. Dá para tocar o barco assim, né, gente? Todos estão me enxergando aqui, gente? Se você não me enxergar pela fé, a fé. Tá bom? Muito bem, meus irmãos. Então, vamos lá. Tempos de reforma, porque, justamente como já havíamos falado, há uma necessidade da igreja ser reformada. E o tema, um dos lemas da reforma é igreja reformada sempre se reformando. Portanto, os reformadores já pensavam numa reforma contínua da igreja. Por isso, Deus, para tanto, Deus quer usar vidas reformadas. Pense nisso, vidas reformadas. Para pensar um pouquinho sobre vidas reformadas, nós vamos lembrar agora, rapidamente, para você entender essa realidade, esse fato. Há pouco tempo atrás, nós tivemos aqui no Brasil, acho que foi em agosto, né, as Olimpíadas. Nós temos, inclusive, um garoto aqui da igreja, que faz parte de uma seleção brasileira do nosso salão, inclusive. E todo atleta, para ele competir, para ele ser eficiente, ter uma boa performance, ele precisa estar em forma. É ou não é verdade? Precisa estar em forma. Eu fui atleta no exército por muito tempo e era necessário que para o atletismo você tinha que estar em forma para correr. Na vida cristã não é diferente, irmãos. Paulo diz que nós somos atletas de Cristo. Paulo, na carta 1 Timóteo, ele fala que todos nós estamos numa grande corrida. Se você ver a carta aos Hebreus, fala também correr com perseverança. E o autor aos Hebreus, como autor da carta a Timóteo, Paulo, eles tinham uma ideia de que a vida cristã é uma carreira. Paulo até falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Carreira, eu estou na corrida. Se você pegar a carta aos Hebreus, capítulo 11, ele fala assim que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E a visão, aquilo que o autor aos Hebreus estava pensando, justamente, era como que um estádio cheio de torcedores. E você correndo lá nas arraias, correndo. Então, quem eram essas grandes testemunhas? Se você pegar a carta aos Hebreus, principalmente na carta, capítulo 11, essas testemunhas que nos rodeiam são as próprias galerias dos heróis da fé. Moisés, Eliseu, Elias, Enoque, Noé e assim sucessivamente. Portanto, autores hebreus sabem que nós estamos numa carreira. E nessa carreira nós temos que ter um bom desempenho. E para termos um bom desempenho devemos estar em forma. Em forma espiritualmente. Eis a questão. Se a igreja de Jesus hoje precisa de uma reforma, Deus quer fazer isso. Ele quer realizar essa obra através de cristãos que estejam, de fato, em forma. Que estejam em plena forma para executar esse trabalho propriamente dito. Elias é o exemplo de um reformador cuja vida estava em forma. Mantinha uma vida em forma. Você pode ver que a exemplo de Israel, a igreja hoje passa por um declínio espiritual. Estamos vivendo os dias da chamada apostasia da fé. Apostasia literalmente é virar as costas para Deus. Lamentável. No tempo de Israel, no tempo de Elias, você vai ver que o Deus que Elias tanto bradou contra, e pregou contra, esbravejou, falou. Qual era o Deus da época que estava na mídia da época? Qual era o Deus que estava no trono de Israel? Alguém lembra? Baal. Sabia que Baal, que era o Deus da tempestade? Baal era o Deus dos trovões. Era o Deus que fazia neblina. Era o Deus do meio ambiente, digamos assim. Esse era o chamado Baal. Hoje a igreja do Senhor Jesus, ela passa por um declínio, e o Deus, entre aspas, que tem, diríamos assim, desafiado a igreja, não é Baal, é o Deus qual?
dentro da igreja hoje, sendo entronizado, cultuado e adorado, tem até teologia para ele hoje. Qual é? Prosperidade. O dinheiro. O Deus não é mamão, mamon. Esse é o Deus. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, ela está passando por um crivo muito forte, um desafio muito grande, e a exemplo de Elias que bradou contra esse Deus entronizado em Israel, nós como igreja do Senhor Jesus estamos bradando fortemente contra um Deus mamon, o Deus do capitalismo, o Deus da riqueza. E esse Deus entrou na igreja, e não são poucos os pastores que estão prestando culto a ele. Tem até a chamada teologia da prosperidade, que eu não chamo de teologia, chamo de teologia da prosperidade. Tem nada, né? A Bíblia fala sobre prosperidade, mas prosperidade bíblica tem a ver com caráter, não apenas com o ter, mas sobretudo com o ser. É mais importante ser para depois ter. A teologia da prosperidade prega somente o ter, o ter, o ter, o ter, o ter. Mas a Bíblia fala, é ter sim, mas a partir do ser, caráter, essência. Aí, consequentemente, colherá os bons frutos. Por isso que nós temos que compreender que a igreja precisa de reformadores. Você pode dizer, mas Deus já levantou reformadores. Lutero, Zwinglio, Guilherme de Farel, o que mais? Richard Baxter, João Calvino, Butzer. Justamente, Jonas da Luz. Jonas da Luz já não é do tempo, né? Mas muitos homens aí Deus levantou. John Knox, assim por diante, outros homens que se levantaram na história da igreja para serem esses grandes figuras da reforma. Mas veja bem uma coisa, irmãos. Na época de Elias, o reino de Israel estava dividido. Havia o reino do norte e o reino do sul. Israel de um lado e Judá do outro. Todavia Elias pregava tanto no reino como no outro. Ele tinha trânsito livre para pregar a palavra do Senhor. Mas uma coisa é certa, irmãos. Assim como Deus usou Elias, usou Ezequias e outros reis para reformar o povo de Deus, para trazer o povo de volta para a palavra, Deus usou outros homens dos nossos dias, nossos tempos, do tempo da igreja, para reformar. Hoje Deus quer fazer o mesmo, usando você para reformar. Amém. Ele quer usar você. Agora uma coisa é certa, Deus, Ele atua através de vidas que com Ele trabalham. Marque bem isso. Deus, Ele atua através de vidas que com Ele trabalham. Isso significa dizer parceria. Parceria. Parceria não é ir à frente de Deus, nem atrás, mas ir ao lado. Estar junto com Deus. A Bíblia diz que tinha um homem lá no Gênesis que andou com Deus. Quem era esse homem? E Deus para si? E já não era, porque Deus o tomou para si. Quem foi esse sujeito? Enoque. Alguém que anda com Deus anda ao lado do Senhor. E é isso que Deus quer de nós, homens como Elias que andavam com Deus, que trabalhavam com Deus. E é esta parceria que Deus quer que nós tenhamos com Ele. E é nesta parceria que Deus vai operar. É nesta caminhada com Deus que Deus vai começar a nos usar, assim como usou Elias. Você pode ver que nesta parceria, Elias, primeiramente, ele foi um homem muito ousado. Antes de ser usado, ele foi ousado. No capítulo 17, versículo 1, você pode ver uma coisa certa, Elias não aparece a genealogia de Elias. Você não vai achar. Se você pegar capítulo 1 de 1 Reis até o capítulo 16, você não lê nada sobre Elias. O nome Elias não aparece. De repente, no capítulo 17, verso 1, aparece o figurão. Elias. De repente, diz a palavra assim, olha, surgiu Elias, o profeta Tisbita, dizendo, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou, nem chuva, nem orvalho haverá
durante esses anos, segundo a minha palavra. Olha a ousadia dele. Nós vamos entender, irmãos, que esse homem que proferiu tais palavras, tão certo como vive o Senhor perante cuja face estou, o Deus de Israel, durante esses anos não, nem orvalho nem chuva haverá. Se esse homem foi ousado, a ousadia de Elias não foi algo assim fortuito, assim, que apareceu assim sem era nem beira. Não foi algo aleatório. Essa ousadia de Elias tinha uma base, tinha um fundamento. Diz a palavra, o que ele falou? Perante cuja face estou. Então Elias, ele não falava de si mesmo, não agia por impulso, não era algo natural, não era algo da sua própria cabeça, invencionice, não era algo apenas de que ele estava, digamos assim, um visionário, que estava, digamos assim, pensando, e eu vou falar, vou ter que abrir a boca. Não, foi algo que Deus trabalhou no seu coração, e aí ele proferiu das palavras. E as palavras que Elias proferiu, propriamente dita, tem a ver com a vida de intimidade que ele tinha com Deus. Uma coisa é certa, meu irmão. Elias diz, olha, perante cuja face estou. Quando nós buscamos a Deus em oração, nós temos, digamos assim, duas alternativas. Uma é buscar a sua face para ter intimidade. A outra é buscar as suas mãos apenas para receber as bênçãos. Deus é Deus que abençoa, mas o mesmo Deus que abençoa, ele tem um princípio registrado desde o Antigo Testamento até o livro do Apocalipse. Ele é um Deus que se revela e tem prazer em revelar-se pessoalmente. Então, quando Elias fala que ele está face a face com Deus, é porque ele entendeu, esse Deus é um Deus que se revela, e eu preciso aproveitar e caminhar com esse Deus que está disposto a revelar-se para mim. Por isso que a ousadia de Elias, sobretudo, é porque ele aprendeu a caminhar face a face com Deus. E Deus, se tem alguém transparente, esse alguém é Deus. Se tem alguém que tem prazer em revelar-se, em trocar figurinhas conosco, esse alguém é Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. É isso que nos dá prazer, que nos dá alegria, que nos dá satisfação em estar com Ele. Justamente porque esse é Deus que interage. Não é aquele Deus que você fala e fica achando para ti assim. Eu não sei se você já teve aquele desprivilégio, aquela frustração de você conversar com alguém, ele é você fala, e a pessoa muda, fica e não fala nada para você. Alguém já teve esse privilégio? Não é triste, né, gente? Você está ali querendo falar, interagir, a pessoa... É chato, né, gente? O nosso Deus não é assim, gente. Se você fala com Ele, Ele fala com você. Ele fala com você, você fala com Ele. Glória ao nome de Jesus por esse Deus maravilhoso. Amém. Essa era a caminhada que Elias tinha com Deus. Ele falava, conversava com Deus. E essa conversa com Deus é que o tornou um homem ousado. Você vai ver em Elias, no versículo 5, do versículo 5 ao 16, talvez não dá para nós lermos o texto, mas você vai ver no versículo 5 ao 16, desse capítulo 17 de 1 Reis, que Elias foi um homem obediente. Assim que ele pregou essa palavra, Deus falou para ele, olha, eu vou tentar ler aqui, tá bom? Pela fé eu vou enxergar. Tá? No versículo 5 ao 16, eu tenho uma lâmpada aqui muito boa. Opa, que maravilha! Essa irmã, uma diaconisa já. Diz assim o texto, olha só. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste de Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou, e por falta
de água. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. O senhor vai ver que Elias tinha duas características aqui na caminhada com Deus: obediência e dependência do Senhor. Obedecer a Deus. E se tem algo que nós relutamos, é essa chamada obediência ao Senhor. Deus fala pela sua palavra, que aqui está revelada. Deus fala pelo Espírito Santo. Deus fala através de um vaso, até de uma criança. Deus usa alguém para falar conosco, para trazer uma palavra de direção, uma palavra de orientação. E a pessoa fica ali, sisuda na carne. Nem é mais carne, é carnegão. É tanta carne que não cabe mais, é carnegão. Grande carnudo. Aí ele é desobediência carnal, ele bate de frente com Deus, não aceita a palavra do Senhor. Justamente porque ele está na contramão do Senhor, dos prazeres da carne, no ímpeto da carne. E diz a palavra do Senhor que Elias ouviu as palavras do Senhor e fez o que Deus lhe tinha dito. Foi lá para o ribeiro. Ele foi sustentado por corvos que traziam de manhã e traziam no final do dia. Coisa extraordinária. Corvos. Esses animais irracionais. Oh, maravilha! Nosso Deus é bom, né? Nosso Deus é a luz. Houve luz e ageu luz na palavra, né? Muito bem. Obrigado, minha diaconisa. Bênção, né? Muito bem, meu irmão. Você vai ver que Elias, um homem muito bom. Muito bom, outro diácono bom, viu? Veja uma coisa, você Elias foi obediente. Obediente e dependente do Senhor. A dependência do Senhor, literalmente, significa comer nas mãos do Senhor. Isso é depender do Senhor. Quando Deus diz assim para você: dependa de mim, meu filho, ele quer dizer: vem cá comer da minha mão. Mas às vezes nós somos aquelas pessoas ariscas, e Deus está oferecendo alimento, para estarmos com Ele na caminhada ali, nós nos afugentamos, ficamos como que relutante com Deus, e Deus nos chamando para si, nós nos afastamos muitas vezes. Elias foi um homem que aprendeu a depender do Senhor. Você pode ver aqui, no versículo de 5 ao 16, do capítulo 17, que Deus lhe mandou, e ele foi para uma cidade, verso 10 em diante. Então Elias se levantou, foi lá para Sidom, longe, né? Uma viúva, Deus já tinha ordenado que uma viúva o sustentasse. Versículo 10 diz assim: então ele se levantou e se foi para Serepta. E chegando lá à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço uma vasilha, um pouco de água que beba. Ela foi buscar, e ela chamou e lhe disse: ó, traze-me. Ele chamou: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Ela disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Veja que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Qual era a expectativa dessa mulher? Morte. Morte. Ela não aguardava outra coisa a não ser morte. A situação era caótica, fome para todo lado. Mas ali estava o homem enviado por Deus, que estava ali. Ele não estava ali segundo a sua programação. Elias não estava ali apenas por uma inclinação natural. Ele foi ali justamente porque Deus não tinha mandado. E Deus lhe tinha dito: eu já ordenei a uma viúva que te dê alimento. E se Deus fala, Ele cumpre, meu irmão. Deus usa as coisas que não são para envergonhar os que são. Esse é o nosso Deus. E Deus usa uma viúva que não tinha nada, para oferecer. Deus usa essa viúva. Se Deus usou corvos, Elias entendeu muito bem: se o meu Deus usou corvos, animais irracionais, para me alimentar, para Ele não custa nada usar uma viúva pobre, alguém racional, para me alimentar também. Ele aprendeu a caminhar com Deus.
Ele aprendeu a fazer a leitura do agir de Deus. Por isso ele creu e foi grandemente abençoado. Você vai ver aqui que Elias profetizou para essa mulher e disse: olha, não temas, vai, faze tudo conforme a minha palavra. Faz primeiro para mim um bolo. Olha a ousadia de Elias. Faz primeiro para mim um bolo. Tá? Traze-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela fez conforme a palavra de Elias, assim como ele, a sua casa, muitos dias. Está vendo só? E continua: da panela a farinha não se acabou, a botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara por ministério de Elias. Está vendo isso, irmãos? Voltamos a entender, nós temos que entender, vamos aí, não podemos perder o fio da meada. Elias era um homem que estava face a face com Deus. E se ele estava passando num contexto caótico, uma situação difícil, Deus o sustentava naquela situação caótica. Elias não era, diríamos assim, uma pessoa que estava invulnerável à crise. Não havia invulnerabilidade em Elias. A seca que ele profetizou, dessa mesma seca ele foi vítima também. Ele estava enfrentando a mesma seca. Só que o nosso Deus atua acima das circunstâncias. Esse é o nosso Deus que nós trabalhamos. Esse é o nosso Deus que nos convida a termos uma parceria com Ele. E precisamos compreender esse fato: o meu Deus está acima de todas as circunstâncias péssimas e ruins. Por mais que elas existam, as circunstâncias segundo o plano dele, mas esse meu Deus me sustenta. Esse é o nosso Deus. Na caminhada face a face com Deus, Deus promete sustento. Deus promete o seu braço forte de vitória para nos ajudar a vencer o desafio, as lutas do dia a dia. Essa mesma mulher, lá no versículo 24, deixa eu ver, que o filho dessa mulher adoeceu. Pode abrir aqui no verso 24, capítulo 17, mantenha o texto aberto aí. Verso 24, diz a história bíblica que depois do milagre, estava tudo muito bem. Eita, tranquilo. A mulher agora que estava esperando a morte chegar, agora não, nem cogitava falar de morte mais. Estava tão bom, tão maravilhoso. De repente, o filho dessa mulher veio a falecer. Adoeceu e morreu. Elias foi falar com Deus: meu Deus. Elias conversou com Deus, ele tinha intimidade com Deus, e abriu o coração, conversou com Deus, e orou sobre aquela criança. E você vai ver que a criança, o que aconteceu com ela? Quem pode dizer o que aconteceu com a criança? Ela ressuscitou, ela viveu novamente. Aí, qual foi a conclusão dessa mulher no verso 24 do capítulo 17? Qual foi a conclusão dessa mulher? Por favor, leia para mim. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus, que Deus realmente fala com ele. Noutra tradução diz assim: a palavra na tua boca é a verdade. Está vendo? Sabe o que é isso aqui, irmãos? Havia uma consonância entre a vida de Elias e a palavra do Senhor. Havia um casamento. Havia digamos assim, eles falavam uma linguagem só. Deus e Elias falavam uma coisa só. Era tanta intimidade com Deus que eles falavam a mesma língua. Por isso que essa mulher, depois de uma provação, de uma situação difícil, situação de morte, aquela mulher que outrora a expectativa de morte, agora estava alegre e feliz, a morte chegou de forma inesperada. E de maneira extraordinária, o filho ressuscitou. E ela concluiu: a palavra na tua boca é verdade.
São homens assim, mulheres dessa natureza que Deus quer usar. Se nós estamos em forma, espiritualmente falando, se estamos de fato em forma, no sentido espiritual da Bíblia Sagrada, se estamos caminhando com Deus face a face, a palavra, a nossa boca é verdade. Não é porque nós apenas falamos, ou até memorizamos a palavra e pregamos, não, é porque nós primeiramente ouvimos a palavra do Senhor, devido a essa caminhada face a face com Ele, nós conversamos com Ele, Ele conversa conosco, e a partir daí nós vamos traduzindo também, pregando a palavra do Senhor, conforme a natureza do próprio Deus. Você entendeu, meu irmão? Deus quer os homens ousados para reformar a igreja de hoje. É desse tipo de pessoas que Deus quer usar. Mas há uma outra característica em Elias, no capítulo 18 de Elias, do 1 Reis. Até aqui foi só o capítulo 17, qual é o capítulo 18? Você vai ver no capítulo 18 que Elias foi um homem desafiador. Homem de desafio. Quem lê para mim, por favor, o verso 19, por favor. Capítulo 18, mantenha a Bíblia aí, capítulo 18, verso 19, quem lê para mim, por favor. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do posto ídolo que comem na mesa de Jezabel. Quantos profetas eram aqui? Quantos profetas eram? Quantos? Não. 850 profetas. 400 de Baal e 450 da deusa Zerá, do poste ídolo. Está vendo só? Não eram poucos profetas. Mas Elias foi um homem desafiador. E esse homem desafiador, ele não estava desafiando Acabe, ou desafiando quem quer que seja, apenas pela sua inclinação, pela sua própria cabeça. Deus lhe tinha dado ordem para ir e se apresentar a Acabe. Deus lhe tinha ordenado. Ele, em obediência ao Senhor, vai de encontro a Acabe. Acabe era o rei de Israel. Acabe queria a cabeça de Elias. Tinha lhe procurado por todas as regiões, não tinha encontrado Elias. E de repente Elias aparece, como do nada, e Obadias, o servo, o primeiro-ministro, o braço direito do rei, que era profeta, era servo do Senhor, temente ao Senhor, dá de cara com Elias. E Elias disse: olha, estou aqui, eu quero falar com Acabe. Não, o quê? Obadias falou: não pode ser, rapaz, eu vou lá chamar o rei, você escapa, foge, o meu pescoço que vai rolar nisso. Então não vou. Elias falou: vai lá, que eu fico aqui esperando. Aí quando Acabe chega, após ser chamado por Obadias, qual foi a palavra de Acabe para Elias? Alguém lembra? Veja o versículo 17, por favor. Quem lê para mim, verso 17, capítulo 18 de 1 Reis? Quem lê para mim, por favor? Ouviu Elias, disse-lhe: é você mesmo, o perturbador de Israel. É você mesmo, o perturbador de Israel? Olha que pergunta. Quando Acabe lhe encontrou: és tu o perturbador de Israel? Em outras palavras, Elias foi tido como um perturbador. Era alguém que estava reformando, que estava conduzindo o povo, reconduzindo o povo para buscar a Deus. Ele tinha feito, o seu desafio era esse. Essa era a sua vida, essa era a sua missão. Agora, de repente, é tido como perturbador. Isso significa dizer, meu irmão, que Deus vai levantando homens e mulheres, e você poderá ser mal interpretado nessa caminhada. Pode ser um chamado de perturbador rebelde, pode ser tratado como qualquer outra pessoa, menos como alguém que de fato tem uma vida com Deus. Muitas vezes Deus quer nos levantar, mas nós devemos estar dispostos a pagar o preço. Isso é difícil.
Ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta de ser mal interpretado, ninguém gosta de ser mal visto, ninguém. Mas se em obediência ao Senhor é para sermos mal interpretados, em obediência ao Senhor, apesar de estarmos caminhando com Deus, entrarmos nesse risco, temos que ter a coragem de dar a cara para bater. Assim foi com Paulo, assim foi com Elias, assim foi com Pedro, assim foi com Moisés, assim foi com todos os homens de Deus que deram a cara para bater, foram os ousados e foram usados por Deus. Nós conhecemos a história de todos os homens de Deus. E da mesma forma como Deus levantou os homens no passado, Deus quer levantar a sua igreja hoje. Mas nós ficamos orando: Senhor, levanta Ciclano, levanta Beltrano. O que Deus vai usar? Vai usar o fulano, vai usar. Certa feita um profeta falou assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem foi esse profeta? Envia-me a mim. Isso é chamar a responsabilidade para si. Nós queremos até que alguém se responsabilize, mas Deus honra. Deus honra e Deus assina embaixo daquele que chama a responsabilidade para si, diz: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Estou pronto para dar a cara para bater, Senhor. Estou pronto para ser tido como um perturbador. Estou pronto, Senhor, para ser mal interpretado. Mas esse é o desafio. Elias desafiou o povo e a nação, todos para o Monte Carmelo. Leia aí o versículo 30, por favor, do capítulo 18, por favor. Capítulo 30, verso 18, capítulo 18 de 1 Reis. Quem lê para mim? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O altar do Senhor que estava em ruínas. Pense nisso, meu irmão. O altar do Senhor está em ruínas em nossos dias. Está em ruínas. Quando Elias restaurou o altar que estava em ruínas, o que ele fez? Ele pegou 12 pedras e as ajuntou. Essas 12 pedras que estavam totalmente espalhadas simbolizavam as 12 tribos de Israel, que por sinal estavam divididas: reino do norte e reino do sul. Portanto, o altar estava em ruínas, não apenas pela questão política, mas sobretudo pela espiritualidade, pela apostasia, pela vida pregressa que eles estavam levando, em não buscar o Senhor. Estavam na contramão de Deus. O altar estava em ruínas e alguém precisava fazer alguma coisa. Esse alguém foi Elias. O altar hoje está em ruínas, meu irmão. Essa é verdade, é lamentável. Às vezes nós pensamos assim: mas por que o altar hoje está em ruínas? Justamente que o povo de Deus hoje é cada um na sua. Marque uma coisa para você, meu irmão. Deus, quando olha para a sua igreja, Ele não vê placa de igreja. Ele vê somente a sua noiva, corpo de Cristo na terra. É isso que Ele está enxergando. Mas nós olhamos do ponto de vista carnal, do ponto de vista humano, e olhando, destacamos somente as placas. Isso chama-se religiosidade. Focamos a placa e esquecemos e fechamos as vistas e não entendemos que a igreja do Senhor Jesus não se resume à minha denominação, não se resume a uma placa de igreja. A igreja do Senhor Jesus não se resume a um idioma, não se resume em nada geograficamente. A igreja do Senhor Jesus, muito além das circunstâncias, ela é corpo de Cristo na terra. Aleluia por isso. Nós devemos compreender, é essa visão que nós precisamos entendermos, que a igreja de Jesus é ampla. Como é bom! Você está com um grupo de irmãos: eu sou da igreja Assembleia de Deus, mas sou da igreja para Cristo, sou da igreja tal, igreja. É que vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos servir a Deus, vamos buscar a Deus.
Irmãos, eu não sou contra a placa de igreja. Eu não sou contra. Eu não sou contra. Eu não sou contra, de hipótese alguma. Porque a igreja, a denominação propriamente dita, é lá onde eu presto contas. Eu como pastor, ou você como membro da igreja, você presta conta aqui, na igreja presbiteriana independente. Os irmãos Luciano, Lucinéia, prestam conta lá na igreja presbiteriana renovada, de Itajaí. Se algum dia aparecer alguém aqui, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou querubim. Né? Se alguém aparecer aqui com esse, cheio de si, não, já tem gente reivindicando querubinato. Já tem, São Paulo. Não é mais apóstolo, apóstolo já é, agora é querubinato. Essa é vice-cristo. Já tem. Semideus, está cheio. Então, minha gente, se alguém aparecer, de repente assim, você sabe, de onde é o senhor? Eu sou de Deus, né? Mas de onde você é? Eu sou profeta de Deus, mas de onde? Onde você presta conta? Tem um pastor que você presta conta lá? Você quer saber meu respeito? Eu tenho um pastor sobre mim, sabia? Que eu presto obediência. Eu tenho um pastor. Portanto, você quer saber de mim? Eu dou o telefone do meu pastor, liga para ele, conversa com ele, vai ser: quem é o pastor Jonas? Pode pedir informação, que tem tudo meu respeito lá. Então, meu irmão, a grande verdade é que uma denominação é um órgão gestor, onde nós prestamos contas. Essa é a verdade. Por isso é importante você estar vinculado a ela. Mas que este vínculo que você tem a ela sirva apenas para bom testemunho teu. E esse bom testemunho que você está dando serve para engrandecer o nome do Senhor. E a igreja do Senhor Jesus segue avante muito acima de qualquer vínculo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso esse homem de Deus desafiou, Elias desafiou a estrutura religiosa da época. Você pega aí, por favor, do verso 22 ao 25, por favor. Do capítulo 18, por favor. Capítulo 18, verso 22 ao 25. Quem lê para ele, por favor? Disse então Elias: eu sou o único que responde os profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-o em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nele. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem o primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Muito bem, meu irmão. Elias desafiou a estrutura religiosa da época. Isso é forte, viu? Isso é muito forte. Irmãos, a religiosidade, propriamente dita, ela está como que impregnada em nossa carne. O ser humano gosta de religião. Já disse o escritor, parece que Tom Cavalcante, está lembrado? É esse escritor? O melhor, Tom Cavalcante. Robson Cavalcante. É isso, né? Tom Cavalcante é aquele artista, né? É um filósofo. Muito bom, muito bom. Robson Cavalcante certamente falou que religião é o ópio do povo. E é verdade. Religião é o ópio, vicia o povo. O povo gosta de religião. Quando o homem ele quer buscar alguma coisa e não encontra, ele se apega a qualquer coisa visível. E esse que é visível ele cria um Deus do jeito dele lá e adora. Por isso criaram o Deus Baal. Era uma instituição religiosa que estava dominando o reino de Israel. E nós olhando para hoje, para os dias de hoje, irmãos, o Deus Mamon, como
já falamos outrora, Ele está hoje em nossos púlpitos, está sendo adorado. É chamada teologia da prosperidade. Esse é o Deus que está fazendo parte do cenário. A questão hoje em dia tem uma enxurrada de livros aí. Tem até uma Bíblia, Bíblia da prosperidade. Já viram essa Bíblia? Tem a Bíblia da prosperidade agora. Então você vai ver que tudo caminha para uma adoração ao Deus Mamon. E é aí que entra a igreja do Senhor Jesus. É aí que entram os homens que caminham face a face com Deus para desafiar esta estrutura religiosa que está tomando conta de nossos púlpitos. E nós precisamos deixar bem claro, a igreja do Senhor Jesus, antes de ter, ela é igreja do Senhor Jesus. Jesus mesmo falou: edificarei a minha igreja. A minha, nós temos uma identidade, igreja do Senhor Jesus. Antes de termos qualquer coisa, nós somos. Isso é importante entendermos. Quando Deus tratou com Moisés, chamando para a missão da libertação de Israel, Deus falou uma palavra-chave para Moisés e disse: Moisés, eu sou, enviou a vós. Eu sou, Moisés, eu sou. Isso é essência. Esse é o nosso Deus. Nós temos que servir a esse Deus que é. Se nós queremos ser alguma coisa, queremos ser instrumentos nas mãos do Senhor, sermos ousados de Deus, ungidos, cheios da graça do Senhor, nós precisamos entender esse Deus que é, para então sermos de fato alguma coisa. Elias caminhava com Deus, esse Deus que é, por isso que ele foi e ficou na história. Eu pergunto para você, hoje eu vi uma pregação do meu amigo pastor Israel, lá na Garcia, homem de Deus. Eu posso convidar um de pregar aqui, homem. Conhece o pastor Israel lá no Rio Bonito, homem de Deus. Ele falou algo assim muito chave. Ele falou: a questão não é você conhecer Deus, porque se perguntar, você conhece? Todo mundo conhece Deus. Mas a questão é, a pergunta-chave é o quanto você conhece de Deus. O quanto você conhece esse Deus. Entendeu? O quanto você conhece de Deus. Isso quanto você conhece de Deus é o quanto você tem penetrado além do véu para conversar com Deus. O quanto você tem caminhado com Deus e ouvido as suas palavras. O quanto você tem recebido de Deus para então transmitir desse mesmo Deus. O quanto você tem nesta caminhada com Deus. Quanta quilometragem rodada você tem com Deus. Então, a ideia é o quanto nós conhecemos a Deus de fato. E nunca o conheceremos na sua plenitude, nem na glória o conheceremos totalmente, porque Ele é Deus infinito, glória ao nome de Jesus. Ele é Deus. Por isso, irmãos, que Elias desafiou essa religiosidade da época, e Deus nos chama para fazer o mesmo, para desafiarmos a religiosidade. Isso que está levando o povo a adorar um falso Deus, a buscar um falso Deus. Aliás, quem não quer ficar rico, né, gente? Pode ver, você encontra aí camarada fazendo fila lá na loteca, é isso? 22 milhões acumulados na Engaceda aqui. É de quem mais pode querer o olho cresce, né? Aí vem até aquelas. Como é que são? Cifrão, né? Tudo gira em torno disso hoje em dia. Esse é o Deus que está sendo adorado. E não são poucos os crentes que estão também tomados por esta avalanche. Mas Deus nos chama para termos uma vida face a face com Ele. E para terminar, nós vamos entrar no capítulo 19 de 1 Reis. Capítulo 19. Do verso 1 ao verso 3. Quem lê para mim o verso 1 ao verso 3? Quando bebo aqui uma aguinha benta, por favor. Capítulo 19, verso 1 ao verso 3, por favor.
Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver. Se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Muito bem, obrigado. Irmão, nós vamos ver aqui que Elias foi um homem usado, no capítulo 17 foi usado, no capítulo 18 foi desafiador, no capítulo 19 nós vemos um homem frágil. Um homem frágil. Um homem de barro, um vaso de barro. Nós lemos em Tiago, capítulo 5, 17 e 18, diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas foi homem que orou com insistência para que não chovesse e não choveu. E orou de novo para que chovesse e assim se fez. Mas era um homem sujeito às mesmas paixões. Um homem como eu e você. Portanto, esse homem chamado Elias, ele ouviu as ameaças da rainha que queria o seu pescoço. E qual foi a sua atitude? Alguém poderia dizer qual foi a atitude desse homem? Fugiu. Ele foi para o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Que interessante isso. Um homem frágil, um homem de barro, um homem vulnerável, um homem muito espiritual, mas vulnerável. Deus nos mostra, irmãos, na vida de Elias, que muito embora Deus nos use, e é isso que Deus quer, nós precisamos compreender que você continua sendo homem, que você não virou um anjo, que você não é super-homem, que você não é um mega espiritual, que você tem que deixar de entender que você não é semideus, que você não é um querubim, que você é um ser humano, uma pessoa. A tendência do ser humano é chamada ego-idolatria, viu? Egolatria chama-se. É adoração de si mesmo, onde coloca-se o ego no trono, tira Deus do trono, e agora entra o cidadão. Essa é a realidade de nossos dias. Elias precisava ser tratado por Deus. Agora ele foge. Ele foge quando ouve essa palavra da rainha. O interessante é que ela o ameaça de morte. E ele, para não morrer, fugiu. Mas no caminho ele dizia: melhor me morrer do que viver. Olha a incoerência aqui. É isso que acontece. Nós somos seres humanos. E Elias, muito embora foi sustentado por Deus no tempo ruim, Elias agora vai em direção ao Monte Sinai. Deus sustentou, lhe deu ânimo, mandou um anjo para lhe dar alimento, pão e água. Deus o levantou e disse que ele caminhasse. E ele caminhou só 40 dias e 40 noites. Ele foi para onde? Para o Monte Sinai. Sabe por que Elias foi para o Monte Sinai? Porque o Monte Sinai até hoje é um monte histórico, o monte que fumegava. Era um monte que Deus falava face a face com Moisés, e se alguém tocasse no monte, até mesmo animal, ele morreria. E Elias tinha essa referência com ele: eu vou lá para o Monte Sinai, é lá que Deus vai se manifestar para mim, é lá que Deus vai fazer alguma coisa, é lá, é lá. Ele criou uma expectativa, ele olhou para Deus e criou uma expectativa em torno desse Deus. Mas ele não sabia que Deus estava lhe levando para lá para tratá-lo. E você vai ver, no verso 10 a 18, que Deus se manifestou a Elias. Qual foram as manifestações lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, também chamado, que Deus manifestou para Elias? Houve 3 manifestações físicas ali. Quais foram elas? Alguém podia me dizer? Está no verso 10 a 18, do capítulo 19.
Qual foram essas manifestações aí? É só você pegar a Bíblia aí. Primeiro, um vento forte. Depois, terremoto. Depois, fogo. Mas Deus estava ali? Não. Está vendo? Ele criou uma expectativa. Se Deus outrora se manifestou com fogo, com terremoto, agora Deus iria se manifestar novamente para ele. E agora eu pergunto, qual foi a quarta manifestação no versículo, do verso 10 a 18 aí? Um cício suave e tranquilo. E ali Deus falou com Elias. Está vendo só, meu irmão? Sabe o que significa isso para nós, irmãos? Muitas vezes, nas nossas limitações, na nossa cabecinha fechada, limitada, nós entendemos que Deus vai agir assim, 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 assado. E Deus age totalmente assim, assim, assim. Infelizmente, nós temos a tendência de interpretarmos Deus e de apostarmos que assim será. Só que Deus quer nos ensinar que Ele se manifesta do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, da hora que Ele quer, porque Ele é Deus. E Deus é imanipulável. Ou seja, eu não consigo manipulá-lo. Ele é Deus. E se Ele é Deus, cabe a mim apenas me submeter a Ele. Ele já tinha passado por várias experiências com Deus, mas precisava aprender algo mais. E isso é verdade para nós também. Podemos ter muitas experiências, muita história para relatar a respeito da nossa caminhada com Deus, mas sempre há algo a mais para aprendermos. Deus tem sempre algo a mais para nos ensinar. Esse é o nosso Deus. Jamais chegaremos a um patamar e dizer: eu sei tudo de Deus, eu já sou um mega espiritual, eu já fiz fogo do céu descer, eu já desafiei, eu já quebrei, eu botei para quebrar, matei falsos profetas, eu. E Deus diz: não é assim não, meu amigo. Tire esse ego do trono, porque eu vou tratar com você. Se Deus quer usar você, meu irmão, Ele vai usar você. Mas uma coisa é certa: não se alte em Deus. Não olhe para você como um semideus. Entenda que você é um vaso de barro. E Deus tratou com Elias. Você vai ver que Elias sai, conversa com Deus. Deus pergunta: o que você faz aqui, Elias? O que Elias diz: Senhor, eu estou sozinho, Senhor, isolado. Como diz o gaúcho, estou solito, sofrendo, porque mataram todos os profetas, ficou eu sozinho aqui, Senhor. Aí o que Deus falou para ele? Não é bem assim, Elias. Não é bem assim. Eu, Deus soberano, conservei e preservei somente quantos? 7.000. Só 7.000. Que não se dobraram perante a Baal. Esse é o nosso Deus. Deus ensinou algo para Elias: Elias, eu sou Deus soberano, Elias. Eu sou Deus que estou no trono. Eu estou com o controle em minhas mãos. E eu preservei, eu, Deus Todo-Poderoso, preservei 7.000. Esse é o nosso Deus, irmão. Responsável pela sua obra, responsável pela sua igreja. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus tremendo. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E quando compreendemos Deus nessa essência, nós vamos entender esse Deus responsável, que mantém a obra nas suas mãos. A igreja, o Espaço Esperança aqui, irmãos, está em pé. Não é por causa do missionário, não, tá? Não é por causa do pastor Fábio, que está aqui toda terça-feira. Não. Porque Deus é responsável por esta causa. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Essa obra aqui não existe por acaso, não. Não foi uma mera iniciativa humana. Antes do missionário querer abrir esse trabalho aqui, Deus já tinha essa intenção de realizar essa obra. Deus ministrou no coração do missionário e ambos juntos trabalharam e Deus assim deu abençoado. É assim que Deus faz. Ele é dono da obra.
Ele quer manifestar o seu poder como Deus responsável que é. Então, Deus quer usar você para ser reformador. Usado por Deus. Ousado. Ungido, abençoado por Deus. Com muita autoridade e muita graça dos céus. Mas entenda, você continua sendo homem, um vaso de barro. Para terminar, meus irmãos, a pergunta que fica para nós é essa: como está a nossa caminhada com Deus? Como está a nossa caminhada com Deus? O quanto nós conhecemos a Deus? Deus quer que nós sejamos ousados, desafiadores, mas que entendamos, somos de barro, somos frágeis, não somos invulneráveis, não somos super-homens, dependemos de Deus. E é bom que entendamos, esse é o nosso Deus, que é responsável por mim e pela sua causa também. Glória ao nome de Jesus. Por isso, meu irmão, Deus quer nos usar nos dias, nos tempos de reforma, devido à necessidade de que assim seja. Ele quer fazer isso através de mim e de você. Agora, estamos dispostos a trabalhar com Deus? A caminhar com Deus? A estarmos nessa caminhada com Deus? Ao lado do Senhor? Deus não quer que você trabalhe para Ele. Ele quer que você trabalhe com Ele. É isso que Deus quer. Precisamos aprender isso. Trabalhar com Deus. E Elias aprendeu e foi o reformador de Israel. Assim que Deus quer. Igreja reformada sempre se reformando. E Ele vai fazer essa obra através de vidas que estão em forma de mim e de você, em nome de Jesus. Amém? Agora você pé, vamos conversar com Deus. Vamos orar ao Senhor. Quando o atleta ele não está em forma na sua vida profissional, o preparador físico logo diz: você precisa estar em forma, você não está bem. Se você entrar na corrida dessa forma aí, nessa má forma, você vai sofrer uma lesão, vai se machucar, a situação pode piorar mais ainda. Aí eu pergunto: você está em forma com Deus? Como está a tua vida espiritual? A tua vida espiritual está em forma com Deus? Se a tua vida com Deus não está em forma, Deus te chama hoje para você aprender a entrar nessa forma com Deus, estar em forma, estar pronto, apto para ser usado por Deus. Se eu perguntasse aqui: você quer ser usado por Deus? Todos nós levantaríamos as mãos: eu quero ser usado por Deus. Mas se fizéssemos a pergunta: você está em forma? Quantos responderiam que sim? Eu não sei. Mas é bem provável que muitas vezes que aqui estão, não estão de fato em forma com Deus. Mas Deus nesta noite falou com você e te chama para estar em forma. E esse preparador físico é o Espírito Santo do Senhor, que vai te capacitar em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos conversar com Deus? Vamos orar? Bondoso Pai Celestial, nós estamos aqui como teus filhos, ó Pai, ovelhas do teu pastoreio. Só tu sabes, ó Pai, quão grande é a nossa dependência de ti, meu Pai. Segundo a tua palavra, meu Pai, tu queres usar a tua igreja, ter levantado e sustentado a tua igreja para esse fim, para que vidas sejam reformadas, sejam transformadas. E nós rogamos, ó Pai, que teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nossos corações, nos inquiete, nos chamando para ti, como tu chamaste Elias, trataste com Elias, que assim seja conosco também, ó Pai. Só tu sabes, ó Pai, o quanto de fato precisamos e dependemos de ti. A nossa pequenez, tu conheces muito bem, Senhor. E rogamos que teu Espírito Santo nos ajude na caminhada e nos sustente com o braço forte em nome de Jesus. Cada um que aqui se encontra, tu és conhecedor. Ministra-nos, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Sentados, irmãos, missioneiro de Deus, receber a bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada irmão. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá um abraço bem forte ao teu irmão, em nome de Jesus. Possa viver, o seu sangue me lavou lá naquela cruz, para que eu possa viver. Maravilhosa graça, quão preciosa graça, seu infinito amor se revelou a mim. Seu amor, sua bandeira sobre mim. Seu amor é a bandeira sobre mim. Seu sangue me lavou lá naquela cruz, para que eu possa viver. Maravilhosa graça, quão preciosa graça,